Oi, criançada, tudo bem com vocês? Tio Márcio está muito feliz de estar aqui novamente com vocês para a gente dar continuidade em mais uma história do nosso Projeto Escola Bíblica em Casa, isso mesmo. Para quem não assistiu a nossa última história, a gente falou sobre o rei Davi. Muito bem, vocês estão espertos, hein? Quem não assistiu a história do rei Davi, pode procurar o vídeo anterior, assiste lá, porque hoje a gente vai falar do filho do rei Davi. Quem se lembra do nome do filho do rei Davi? Aquele que deu continuidade ao reinado em Israel. Quem se lembra? Rei Salomão. Muito bem, foi Salomão. Depois que Davi morreu, o tio Márcio comentou com vocês que Salomão, filho do rei Davi, foi quem assumiu o trono de Israel, isso mesmo. E vocês sabem por que o tio Márcio tá assim, ó, com tanto dourado? Vocês vão saber já já, hein? Vocês vão saber já já. É o seguinte, olha só. A Bíblia nos conta, e essa história, ela está lá no primeiro livro de Reis e também no segundo livro de Crônicas. Fica a dica, hein? Depois vocês vão dar uma lida com o papai e com a mamãe. A história nos conta o seguinte, que depois que Davi morreu, Salomão, então, assumiu o trono. E a história nos diz mais. A Bíblia nos conta que Salomão reuniu algumas pessoas do seu reino e ele foi até uma região chamada de Gibeão. Ele foi lá para oferecer sacrifícios ao Senhor, em agradecimento, né? Bom, foi então que durante a noite, quando ele estava dormindo, o Senhor falou com o rei Salomão através de sonho. É isso mesmo. Sabe o que o Senhor perguntou para Salomão? O que você quer que eu lhe dê? E você, hein? Se o Senhor te perguntasse isso, o que você responderia? Será que você responderia que você queria muita riqueza, muito dinheiro? Será que você responderia que você queria viajar o mundo inteiro, conhecer o mundo todo? Pois é. Sabe o que rei Salomão respondeu? Rei Salomão disse para Deus que ele queria sabedoria. E além disso, ele queria conhecimento. Sabe para quê? Para ele conseguir reinar todo o reino dele, toda a região, todo Israel, com muita justiça. É isso mesmo. Agora, Deus falou mais com ele. Sabe o que Deus falou além disso? Olha só. Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você, ou terá depois. Muito bem! Olha só! Além de sabedoria e conhecimento, Deus também ia dar muito mais coisas para ele, riquezas e muito mais. Vocês viram só o que Deus falou para o rei Salomão? Muito bem! Bom, e Salomão, então, ele foi o rei mais sábio que já existiu. A Bíblia fala que nenhum rei antes dele ou nenhum rei depois dele foi tão sábio quanto o rei Salomão foi. E ele tinha muitos servos, né? Por exemplo, ele tinha um servo chamado Jeroboão. Guarda esse nome, porque depois vocês vão entender que ele vai ter uma importância muito grande, hein? Bom, além disso, o rei Salomão, a Bíblia conta que ele era tão sábio e ele ajudava, veja bem, ele ajudava as pessoas do reino dele a resolverem problemas. Você tá achando? Ele era um rei muito bom, muito sábio, inteligente. Por exemplo, certa vez, a Bíblia nos conta que chegou até o rei Salomão 2 mulheres. Gente, 2 mulheres chegaram até o rei Salomão com um grande problema. O que será que era, hein? Vamos ver? Meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa e nós tivemos um filho, cada uma. Só que uma noite, essa mulher dormiu em cima do bebê dela e o bebê dela morreu sufocado. Aí ela pegou o bebê morto, colocou no meu colo enquanto eu dormia,
pegou o meu bebê vivo e colocou no braço dela. E esse bebê que ela tá segurando é meu bebê, não é o bebê dela. Ah, mas como assim? O que você tem a dizer, hein? Não é verdade. Esse bebê é o meu bebê. Ele tá no meu colo. Ele é meu. Que situação difícil, hein? Mas o rei Salomão teve uma ideia. Eu não disse pra vocês que ele era muito sábio? Ele falou assim: ei, soldado, vem aqui, traz uma espada. Sabe o que a gente vai fazer então, vocês duas? A gente vai pegar essa criança e eu vou dividir ela no meio. Eu vou dividir ela no meio, pronto. Não, e aí? Não, meu senhor, não precisa, por favor. Pode dar o bebê pra ela então. Eu prefiro o meu bebê vivo e no braço dela do que morto, não precisa. Ah, nem meu, nem seu. Então divide essa criança. Que situação complicada, hein? Agora, vocês conseguiram descobrir quem é a verdadeira mãe? Através dessa história? Não, pois o rei Salomão descobriu. Sabe o que o rei Salomão descobriu? Que uma mãe, como ela tem um amor muito grande pelo filho, ela não deixaria seu filho morrer. Foi então que Salomão descobriu que aquela primeira mulher era a verdadeira mãe. Por quê? Porque ela não queria dividir o filho dela, não queria que partisse o filho dela. Foi assim que ele descobriu que o amor dela por aquela criança era tão grande que ele viu que ela era a verdadeira mãe. Então, o rei Salomão devolveu a criança para aquela mãe. Olha só que sabedoria, hein, criançada? Era um rei muito sábio esse rei Salomão, não é verdade? Bom, a Bíblia nos conta ainda que o reino de Salomão foi muito próspero, cheio de riquezas. Imagina, ó, rei Salomão, muito ouro, muitas pedras preciosas. Tá vendo aqui que eu tô com a roupa de rei Salomão, toda brilhante e tudo mais, né? Bom, tem uma coisa muito importante que Salomão também fez. Salomão, ele construiu o templo do Senhor. Lembra que Davi, ele tinha feito um templo, uma barraca, na verdade, aonde ele poderia adorar o Senhor ali. Só que Salomão, ele deu continuidade ao projeto do pai dele, o rei Davi. Isso mesmo, Salomão, ele resolveu construir um templo grandiosíssimo, cheio de pedras preciosas, de ouro, grande, amplo, lá no Monte Moriá. Isso, aonde Davi havia feito a barraca para adoração ao Senhor. O rei Salomão agora queria fazer um templo bem grandioso, isso mesmo, e ele contou com muitas pessoas para poder fazer esse templo. Gente, a Bíblia conta que isso demorou 7 anos para ser feito, imagina, mas esse templo foi construído. Imagina você que isso que está aqui atrás de mim foi o templo grandioso que ele construiu para o Senhor. A Bíblia conta que, além de muito grande, era cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, grandiosíssimo, maravilhoso, e que no dia da inauguração eles fizeram uma grande festa. Olha só que bacana. Teve adoração a Deus, teve oração, teve muita coisa boa nessa grande inauguração. Muito bem. Bom, o que acontece é, Salomão acabou ficando bastante conhecido em todo o reino. Isso mesmo, a ponto de, certa vez, uma rainha, chamada a Rainha de Sabá, ela chegou até o rei Salomão, ela ficou sabendo que ele era um rei muito sábio, que o reino dele era muito próspero. A Bíblia conta que ela pegou seus camelos e foi até o rei Salomão. A Rainha de Sabá chegou até o rei Salomão com perguntas muito difíceis, porque ela queria que o rei Salomão ajudasse ela. E o que vocês acham que o rei Salomão fez? Vocês acham que ele ajudou ela? Com certeza. Gente, ele era tão sábio, mas tão sábio, que o rei Salomão respondeu a todas as perguntas da Rainha de Sabá. Ela ficou impressionada com esse rei, é isso mesmo. Bom, a Bíblia conta que ela ficou tão impressionada pelo fato do rei ter respondido às perguntas dificílimas dela, que ela o presenteou com muito ouro, com muita coisa preciosa. Isso mesmo. Incrível, né? Rei Salomão tinha uma fama no reino inteiro dele. Agora, uma coisa que é muito interessante. Vocês sabiam que ele era tão sábio, mas tão sábio e tão inteligente, que foi o rei Salomão que escreveu o livro de Provérbios,
É um dos livros que tem passagens belíssimas na Bíblia. Ele também escreveu o livro de Cânticos e ele também escreveu o livro de Eclesiastes. Além disso, o rei Salomão também foi responsável por escrever vários salmos. Olha só! Outra coisa interessante é que a Bíblia nos conta que o rei Salomão, ele falava sobre os animais, ele falava sobre a natureza, ele tinha um conhecimento muito grande. Olha que bênção, né? Além disso, a Bíblia nos conta que a sabedoria do rei Salomão era grande como a areia do mar. Imagina só, gente, a areia do mar tão pequenininha, tão extensa, a sabedoria dele era grande igual a areia do mar. Incrível, né? Bom, o que acontece é que o rei Salomão, ele acabou tendo uns deslizes. Infelizmente. Ele não guardou a palavra do Senhor no coração dele, porque Deus tinha falado com ele. Então, o rei Salomão começou a cobrar altos impostos dos israelitas. Começou a cobrar, a ficar ganhando muito dinheiro. Ele ficou muito ganancioso. Além disso, ele fez uma coisa que o Senhor falou que não era para fazer. Rei Salomão começou a casar com várias mulheres de outros reinos. Isso tudo para ele poder fortalecer o reino dele. Ele começou a fazer alianças com outros reinos. E naquela época, uma forma de se fazer aliança era casando as princesas com os reis. Então, ele começou a casar com várias princesas de outros reinos. Sabe qual é o problema disso tudo? É que essas princesas de outros reinos não adoravam o Deus verdadeiro. Elas adoravam outros deuses. Olha, por exemplo, tinha algumas que adoravam o deus Astarote. Outras adoravam o deus Milcom. Outras adoravam o deus Quemos. Então nós tínhamos o deus Astarote, o deus Milcom e o deus Quemos. Gente, que deuses são esses, né? Eu nunca nem ouvi falar disso. Existe outro Deus além do nosso Deus? Claro que não. Acontece que o rei Salomão foi dando ouvidos para aquilo tudo. E no final das contas, sabe o que aconteceu? Rei Salomão começou a construir templos de adoração para esses falsos deuses. Olha só, gente, ele que tinha construído um templo tão maravilhoso para o Deus verdadeiro, o Deus dos exércitos, o Deus de Davi, do pai dele, de repente ele começa a dar ouvido para esse monte de coisa. Misericórdia, né? Bom, o Senhor não se agradou disso. Então, o Senhor usou o profeta Aías para falar com Jeroboão. Lembra de Jeroboão, que era servo do rei Salomão? Bom, Deus prometeu para Jeroboão que ele seria rei daquela região. Ele usou o profeta Aías para falar com Jeroboão. Agora, você acha que Salomão ficou satisfeito com isso? Não. Salomão não ficou satisfeito com isso. Ele estava muito chateado, ele ficou muito nervoso e a cabeça dele, ó, gente, se distraindo com um monte de coisa, se distraindo com outros deuses. Aliás, tio Márcio quer fazer uma pergunta aqui pra vocês. O que anda distraindo a cabeça de vocês, hein? Será que o que anda distraindo a cabeça de vocês é o videogame? Será que o que anda distraindo a cabeça de vocês é o celular, os vídeos? Será? As redes sociais? As brincadeiras? Você tem tirado um tempo para Deus? Para orar? Cuidado! O rei Salomão começou a se desviar. Ele começou a pensar em outras coisas e esqueceu de Deus. Cuidado, criançada. Dedique um tempo para o Senhor. Amém? Bom, então o rei Salomão ficou nervoso com aquela história de que Jeroboão poderia ser o futuro rei. E ele mandou matar Jeroboão. É claro que Jeroboão, fugiu para o Egito. E a Bíblia fala que ele não voltou enquanto o rei Salomão não tivesse morrido. Isso mesmo. Bom, aconteceram essas coisas e o Senhor permitiu que os inimigos de Salomão se levantassem contra ele. Salomão, ele pagou um preço muito alto, viu, gente, no final do reinado dele. Agora, ele reinou por 40 anos, Salomão morreu, e quem assumiu o trono dele foi o filho dele, Roboão, que a gente vai falar no próximo domingo, hein? Na próxima história. Agora, e Jeroboão? Deus não havia prometido a Jeroboão que ele seria o rei? Muito bem.
Domingo que vem a gente continua essa história. Vamos entender o que aconteceu com Roboão e o que aconteceu com Jeroboão. As consequências do que o rei Salomão fez no finalzinho do reinado dele foram muito sérias, viu, criançada? Bom, mas o que a gente precisa saber hoje é que, acima de tudo, a gente precisa ter muita sabedoria. E claro, gente, Deus, Ele atende o nosso clamor. A gente precisa ter um coração puro para poder orar a Deus e nunca se desviar da palavra do Senhor. Olha só o que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, ó: não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7. De novo, não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Muito bem. Tio Márcio ora para que Deus guarde o coração de vocês e que vocês não se desviem da presença dele, tá bom? Ó, para quem é da nossa igreja, lá da AD Cidade Jardim, vocês receberam uma atividade sobre o rei Salomão. Lembrem-se que vocês têm que fazer a atividade e depois tirar foto. Para quem não é da igreja, mas está vendo o vídeo, vocês também podem fazer uma atividade bem legal. É só você fazer uma ilustração da parte que você mais gostou, tá bom? Marca lá o tio Márcio nas redes sociais, @marcio.zago, e também o nosso departamento infantil, AD Cidade Jardim Kids. Que Deus abençoe muito vocês. Eu encontro vocês no próximo domingo, tá bom? A paz do Senhor, criançada. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço.